enviar várias mensagens através do WhatsApp ao mesmo tempo. Tem ficado cada vez mais difícil. E você hoje vai aprender como utilizar uma estrutura para poder evitar o máximo do seu WhatsApp ser bloqueado e poder alcançar o número máximo de pessoas enviando mensagem, seja para o seu cliente, seja para o seu lead, seja o serviço que você quer oferecer, qualquer outra coisa. Nesse vídeo eu vou estar mostrando um passo a passo como você poder enviar 150, 200, 300 mensagens por dia e não comprometer o seu número de WhatsApp. A gente sabe que mesmo a gente utilizando a API oficial do WhatsApp, não seguindo algumas políticas, ainda assim a gente, na maioria das vezes, é cancelado pelo WhatsApp. A gente com bloqueio, sabe que não importa a política que você está seguindo, é lógico que você seguindo a política diminui, mas mesmo assim, na maioria das vezes você tem a sua conta bloqueada e acaba que aqueles seus clientes que querem entrar em contato depois já não conseguem mais, porque simplesmente aquele seu número não existe. Então seja bem-vindo a esse vídeo, meu canal Visionário Digital, me chamo Wellington Martins e hoje eu vou estar mostrando para você como você criar uma estrutura para que você consiga enviar a quantidade de mensagens que você quiser, não comprometer aquele seu número e poder entender como você evitar com que aquele seu número seja perdido, porque aí quando aquela pessoa entrar em contato com você, você sempre tem esse número. Quantas pessoas não estão perdendo rios de dinheiro porque não tem mais aquele número e é simplesmente o cliente tenta entrar em contato e não consegue mais por causa daquele número. Se você é assim, se você está perdido nesse mundo aí através de mensagem do WhatsApp, quem sabe que a WhatsApp se tornou a ferramenta mais poderosa do Brasil aqui para questão de comunicação, deixa aqui nos comentários e bora lá pro vídeo. Mas antes, like, se inscreva no canal e sininho, beleza? Então olha só, imagina que hoje a gente sabe que na maioria das vezes você vai estar sempre fazendo esses modelinhos que as pessoas te ensinam, que é basicamente, hoje você tem ali a sua mensagem, ok? Você tem a sua mensagem e dentro da sua mensagem você simplesmente envia para uma pessoa X e Y, né? E assim por diante. Isso que acontece geralmente com as pessoas, elas vão simplesmente enviando para os clientes deles. Só que é lógico que mesmo que você mude, né, aquela variável ali do nome da pessoa, fala João, fala Pedro, fala isso, a Meta ela já identificou, o WhatsApp ela já sabe identificar isso. E às vezes por causa de uma pessoa, talvez não esteja satisfeito com o seu serviço por algum motivo, não sei, pode denunciar ou às vezes até um lead que não é ainda seu cliente, não lembra de você, ele simplesmente denuncia. E por uma denúncia, a Meta simplesmente detecta que você já enviou várias mensagens através daquele número com a mesma mensagem, ou seja, o mesmo bloquinho que só foi alterado o nome ou bom dia, boa tarde. Ela simplesmente vai lá e te cancela do WhatsApp. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, tá? Então hoje a gente basicamente vai aprender como a gente ter a mesma estrutura, conseguir enviar diversas mensagens. É lógico, dentro das políticas, a gente não tá falando aqui de você fazer spam, nada disso, mas você saber como chegar nesse cliente seu, chegar nesse lead seu, mas de uma maneira que não comprometa o seu telefone, ok? E uma delas imagina, você hoje tem uma única mensagem aqui para enviar para diversas pessoas. Só que se você pegar hoje e ter uma mensagem aqui, né, outra mensagem aqui e assim por diante, o que acontece? Você pode ter diversas pessoas aqui ao mesmo tempo, a sua base, e você simplesmente vai conseguir se comunicar com todas elas, mas de uma maneira bem mais tranquila. Que seria você, ao invés de enviar uma única mensagem para todas essas pessoas iguais, você vai enviar a mensagem 1 para a pessoa 1, você vai mandar a mensagem 2 para a pessoa 2, a mensagem 3 para esse camaradinho aqui e a mensagem 4 para esse camaradinho aqui. Basicamente assim por diante. Só que, se você fosse hoje achar um sistema desse, seria muito mais difícil de você encontrar algo que consiga nos ajudar nesse processo. Ainda mais você ter isso de forma automática, que a gente não sabe quem vai nos responder, quem vai se interessar. Então se tornaria muito trabalhoso você, imagina, ir lá e mandar uma mensagem, né, mesmo que seja o seu sistema automático, depois ir lá trocar e mandar por outro telefone seu. Então, hoje eu vou te ensinar como você ter todas as copies, todas diferentes, né? Ou seja, então vamos supor aqui que você tem uma copy, a copy 1, você tem aqui também a copy 2 e assim por diante. Então, ou seja, basicamente a gente vai ter várias copies e cada copy basicamente vai ser para um cliente. Aqui, essas copies vai ser tudo gerado com inteligência artificial. A gente vai fazer com que cada telefone fale com uma pessoa e você deve estar se pensando, pô, mas como assim cada telefone? Calma que você vai ver. E aí a gente vai saber trabalhar o nosso número que ele não sobrecarrega. Então você imagina aqui, ó, num cenário onde simplesmente você vai ter aqui, basicamente, então você tem aqui, ó, o contato 1, você tem o contato 2 e você basicamente tem o contato 3. Então aqui 1, 2, 3. Imagina que cada contato desse aqui, você vai conseguir trabalhar dentro dessa estrutura. E eu sei que é algo que as pessoas falam, mas aí fica ruim, tal, isso, aquilo, né, pra mim ter outros contatos, mas é melhor você utilizar esse modelo que eu vou estar te ensinando aqui do que você ter um único contato e perder todo ele. É basicamente você ter uma contingência aqui dentro do WhatsApp, evitar que você tenha perdas do seu número, né? Então, ou seja, você hoje tem um único número, se você perdeu ele, esquece, você praticamente ficou sem contato nenhum dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então, quanto mais telefones você tiver, e é lógico também saber as mensagens que estão chegando nele, é o correto, né? O ideal. Agora, não adianta você também ter vários contatos e não saber as mensagens que estão chegando nele. E um deles também é você também ter uma estrutura como se fosse um telefone mãe e os filhotes, aonde se um cair, sempre a pessoa sabe que aquele é o contato principal seu. Isso eu tô falando, galera, é pra gente poder estruturar e evitar perdas de dados, perdas de lead, que às vezes vai querer entrar em contato com você e não vai conseguir mais através do seu número. Então, por exemplo, nesse contato, basicamente, eu posso ter aqui, vamos supor, aquela mesma cartinha, que ele vai mandar, vamos supor, aí 3 vezes no dia. E aqui nesse outro contato, ele vai também fazer a mesma coisa, ele vai ter a mesma cartinha e ele vai mandar 3 vezes ao dia. E aqui também é a mesma coisa. E aí, imagina, aqui, você basicamente tem 3 mensagens de cara enviando pelo número, depois mais 3 enviadas pelo outro, mais 3 enviadas pelo outro. Só que como que você faz isso? Esse é o processo, né? Como que você faz isso de forma automática? E o melhor, cada carta dessa aqui vai ser referente
para uma pessoa, lembrando também que a gente tem que lembrar que é para um lead diferente, ou para um cliente. Então, ou seja, uma carta, né? Ou seja, uma mensagem para um cliente, uma mensagem para o outro, uma mensagem para outro, e assim por diante, na 2 e na 3. Só para você entender o conceito da coisa. Quando você faz isso, o seu número, basicamente, ele se retira desse alarme da meta ali do WhatsApp de ser um spam. Por mais que venha um aqui e tenta te cancelar, a meta vai olhar as suas outras mensagens, suas últimas mensagens, vai verificar que você não tá mandando a mesma mensagem. E é lógico que, pô, dependendo da mensagem que você vai mandar, pode cair sim como fingindo as políticas, e você pode também ter o seu WhatsApp, né? Mas dessa forma vai ser muito difícil você ter seu WhatsApp banido ali, seu número perdido. Então a gente vai aprender hoje como disparar, fazer um broadcast através de uma estrutura que ela vai fazer a rotação. E é lógico que eu dei exemplo aqui de 3 contatos, né? De 3 números que você tivesse. Mas você poderia ter 10 números. Então se você tivesse 10 números, você só multiplicar. E lembrando que essas 3 mensagens, a gente não vai mandar as 3 mensagens do único número logo de cara. A gente vai simplesmente mandar a primeira mensagem, e aí depois a gente passa para esse contato 2, manda a segunda mensagem através desse número, dessa instância, depois a gente manda a terceira mensagem através desse terceiro número. E se tivesse um outro número, a gente poderia também fazer isso. E aí depois que chegou nesse terceiro número, que a gente mandou a terceira mensagem, todas elas mensagens diferentes, a gente vai simplesmente rotacionar agora e vai voltar aqui para nossa instância, né, para o nosso contato 1. E agora ele manda uma nova mensagem diferente para essa. É lógico que eu tô falando mensagem diferente, mas com o mesmo sentido, né, com o mesmo objetivo que você quer, mas com o corpo totalmente diferenciado, até mesmo que é legal para você testar. E aí, novamente, ela vai fazer essa rotação e aí até chegar à quantidade de mensagens que você quer. Trouxe aqui pra gente, basicamente, uma analogia basicona só pra gente entender o conceito da coisa, como que funciona e como que você deve fazer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, basicamente, entrar aqui na nossa estrutura, que é a nossa estrutura que a gente utiliza aqui do Zapban, e aí a gente vai ver, basicamente, isso que eu tô falando. Dentro de broadcast, é onde a gente vai enviar a mensagem, mas aqui, ó, na instância, é onde, basicamente, a gente consegue rotacionar, ou seja, a gente não precisa de ter 10 números em aplicação diferente, que assim ficaria muito difícil da gente olhar para esses números, olhar para esses dados, poder fazer essa gestão. Então, é bem mais difícil. Então, aqui, ó, eu tenho uma instância, eu posso vir aqui criar uma outra instância, que eu posso botar aqui instância 2, e aí eu crio ela, e pronto, agora eu tenho a instância 1 aqui, e eu tenho a instância 2. E eu simplesmente posso vir aqui, conectar ela. Então, vou conectar a instância 2 em um outro número, certo? Até porque o WhatsApp você só precisa dele para conectar uma vez, e depois você consegue fazer tudo por aqui. Você consegue olhar o seu sistema por aqui. Pronto, tá conectado. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui, basicamente com 2 instâncias. Mas você entendeu a ideia que a gente fez ali uma analogia com 3, poderia ser com 10 instâncias, 10 contatos, e assim por diante. Isso aqui vai fazer com que, basicamente, você não tenha o seu número bloqueado, tá? Eu tô falando isso porque a gente utiliza estrutura parecida como essa, e é lógico que tem um número ali só para não fazer isso. Ou seja, a gente ter sempre em mente que através daquele número mãe, ou pai, que você quiser dar o nome, ele sempre pode entrar em contato, tá? Mas mesmo assim, dificilmente a gente tem um número caído aqui, bloqueado. Então, olha só, dentro dessas 2 instâncias, vou aqui em rotação. Em rotação, e aqui em broadcast, eu simplesmente vou clicar aqui em criar um perfil. Então, quando eu crio esse perfil, eu vou pegar exatamente a quantidade de instância que eu quero colocar dentro desse perfil. Como a gente aqui só tem 2 instâncias, a gente só vai pegar essas 2 que tem aqui. Então, vou botar aqui basicamente aula YouTube. E aí, dentro desse perfil aula YouTube, vou selecionar essa instância e essa, que é as 2 que a gente tem. E aqui eu vou colocar um delay. Além da gente ter essa rotação entre números, e lembrando que aqui a estrutura Zapban é a única que tem, cada instância tem o seu endereço. Então, ou seja, não é uma estrutura que coloca todo mundo no mesmo endereço. Isso é importante pra gente se atentar. Aqui, no caso, no delay mínimo, eu simplesmente tenho 30 segundos de mínimo e 60 de máximo. Eu vou botar aqui, ó, até 45, vou deixar os 60 mesmo. E a mensagem para trocar, né? Ou seja, troca a quantas mensagens. Ou seja, se eu quero que uma instância envie um número, com quantas outras mensagens eu quero que ela troque. Então, lembra que a gente falou ali para evitar o máximo? Então, ou seja, cara, um número vai mandar uma mensagem. Você poderia colocar aqui 3, 4, 5, 6 envios para depois trocar. Mas aqui, como exemplo, a gente vai colocar aqui criar. Então, acabei de criar esse perfil aqui para rotacionar, pegando aquelas 2 instâncias, aula YouTube. Agora eu volto aqui em broadcast, e dentro de broadcast eu posso carregar uma lista, ou posso simplesmente vir aqui e cadastrar também manualmente. Então, aqui, ó, a gente tem basicamente 3 contatos dentro dessa lista. A gente vai usar essa mesmo só para exemplificar para você, mas a gente poderia simplesmente clicar aqui em lista, criar uma lista, né, tipo, sei lá, teste, e aí dentro dessa lista teste, a gente pode vir aqui e importar os contatos que a gente quer, inclusive a gente pode colocar a tag também para saber sobre o que é, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Eu vou simplesmente clicar aqui agora em campanhas, deixa eu tirar até essa lista aqui para mim não me confundir. Então essa lista aqui tem 3 contatos. Eu venho aqui em campanhas, vou clicar aqui em criar a primeira campanha, vou dar um nome para ela, aula YouTube. E aí eu vou selecionar o quê? A lista de que a gente tem lá, de contato, 3 contatos. E o meu perfil, que é aquele perfil que vai ter 2 instâncias dentro. Então vou clicar, vou selecionar, ele já mostra aqui que temos 2 instâncias com delay de entre 45 e 60, e eu vou clicar aqui em próximo. E olha que parada bacana, aqui que vai ficando mais interessante ainda. Aqui dentro eu posso mandar uma mensagem única, né? E eu posso fazer através de inteligência artificial aqui na hora, e eu posso fazer essa rotação inteligente aqui, que é o que a gente quer. Que é, o sistema, ele vai criar exatamente aquela quantidade de cópia que a gente quer referente à quantidade de pessoas que eu quero enviar. Então vamos supor que a gente, como ele tem no caso 3 contatos, eu quero enviar uma mensagem para cada contato diferente. Então eu vou colocar aqui a quantidade de variações 3, eu vou colocar que eu quero substituir, né, o nome, né? Ou seja, quero que chama pelo nome, personalizar, mas eu vou falar exatamente uma cópia que quero que seja gerada, mas ela automaticamente vai criar mensagens totalmente distintas. É lógico, com o mesmo objetivo. Então eu vou colocar aqui, ó, faça uma copy para fazer uma... Então eu coloquei aqui, eu faço uma cópia para fazer uma abordagem no privado do WhatsApp, que é sobre uma aula que vamos ter no YouTube. Beleza.
Eu vou simplesmente aqui criar, gerar, e vou esperar, o sistema vai gerar pra gente. E é lógico que a gente poderia ter criado aqui 50 variações dessa, e aí a gente poderia mandar para 50 pessoas, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, olá, espero que esteja tudo bem com você, queria compartilhar o que temos, aula incrível, nosso canal do YouTube, ó. E aqui já outra mensagem totalmente diferente, onde o WhatsApp vai ver que são mensagens diferentes. Oi, temos uma novidade incrível para você, teremos uma super aula no nosso canal do YouTube, adoraríamos juntar. E aqui é olá, passando para dizer que tem uma aula, ou seja, são abordagens totalmente diferenciadas. E aqui não tá aparecendo o nome da pessoa, lógico, porque aqui a gente só montou a nossa estrutura. A gente pode também limpar aqui a mensagem e criar, ou também a gente pode criar uma mensagem do nosso tipo, né, do que a gente quer. Então vou clicar aqui em próximo, e aqui eu posso programar, ou posso mandar na hora. Eu vou programar só pra gente poder ver aqui como funciona, dia 11/11, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 2025, e o horário que eu quero. Então vou botar 13h34. 13h34, ok? Tá 35, tá já em cima. E vou clicar aqui em criar campanha. Olha que legal, ó. Ela já criou, né? Já incluiu lá as 3 variações, pediu para guardar e finalizou. Agora a gente já tem aqui o nosso broadcast agendado, canal do YouTube, e o legal também é que depois a gente consegue ver a performance aqui, né, dessa nossa campanha que a gente enviou. Se as pessoas leram, né, ou seja, de forma limpa, sem a gente precisar de ficar aí lá olhando em cada mensagem, se foi entregue ou não, se falharam ou não, enfim. A gente volta aqui e vamos aguardar o horário aqui de 1h35. E aqui, ó, em conversas, basicamente, a gente agora tem 2 instâncias. A gente vai poder ver quando for mandado mensagem, né? Então, a gente vai poder ver sobre a Sara e sobre a instância 2 que a gente colocou aqui o nome, ok? E aqui, ó, em broadcast, logo a gente vai ver que ele vai iniciar a nossa campanha dentro da data que a gente colocou. Ó, enfileirou, né? Ou seja, o sistema já começou e já mandou a primeira mensagem aqui, ó. Lá, espero que esteja tudo bem com você, tal. E a gente consegue ver aqui também em conversas. Ó, já mandou a primeira mensagem da instância 2, agora ela vai mandar com a instância Sara, né? Ou seja, a primeira ela mandou com a instância 2, que a gente viu aqui, ó. Bem bacana, né? Então mandou a primeira mensagem, que a gente pode ver aqui, ó. Lá, esperamos que esteja tudo bem, tal, igual a gente pediu. Agora, ó, ela tá mandando com a outra instância. Ó, aí mandou a outra mensagem da outra instância, né? Então, ou seja, mandou uma aqui com a instância 2 e agora uma com a Sara. Então aqui agora, na conversa, ó, ele já mandou outra mensagem. Ei, espero que esteja tudo bem, tal. Ela mandou dessa instância 2, 2 mensagens, só que são mensagens diferentes. Se a gente olhar aqui, ó, essa foi uma mensagem e essa foi outra. E como a gente foi colocou 3 para enviar 3 mensagens para 3 números diferentes e com 2 instâncias, então essa aqui jogou 2 vezes, né, com mensagem diferente, essa aqui jogou só uma única vez, que foi para essa aqui. Inclusive, ó, essa aqui ela já tem uma IA que trabalha também, esse contato, então ela respondeu. E aí que existe o ponto, né? Você quando manda mensagem para a pessoa, talvez a pessoa te responda lógico, ela vai te responder no tempo dela. Existe o X1, automação X, que eu até desliguei aqui, que é exatamente isso que a gente acabou de ver, que é onde ela vai mandar a mensagem, né, através do broadcast, e quando a pessoa responder, o sistema do X1 vai tomar conta e vai conversar com ela. Igual a gente viu aqui, ela, no caso, seria uma pessoa respondendo, e aí, simplesmente, o nosso sistema X1 foi lá e tomou conta, né? Que bom saber que você está ótima. Ou seja, vai ser show mesmo. Muitas dicas legais para aprender e aplicar, fico feliz que você vai acompanhar. Então, ou seja, aqui no caso são IAs conversando com IAs, né? Mas no caso nosso seria um agente humanizado conversando com um humano, certo? E aí ele simplesmente vai tratar, ele vai dar continuidade naquela sua campanha que você criou aqui do broadcast. E aqui no broadcast, que é legal, interessante agora, depois que a gente enviou, deixa eu dar uma atualizar aqui, ó. Depois que a gente enviou, então a gente enviou as 3 mensagens, tudo entregue, sem falha. Eu vou clicar aqui e a gente vê que, ó, 3 mensagens enviadas, 3 mensagens entregues, uma lida, que no caso foi, eu li aqui da menina, né? E aqui, ó, ó, você consegue depois fazer uma campanha melhor ainda de pessoas que simplesmente leram sua mensagem, talvez se engajaram, porque você vai ter toda essa estrutura aqui. E se você colocar também uma tag, conforme tá aqui, ó, lá na planilha, conforme a gente mostrou, ela vai aparecer aqui pra gente a tag que você colocou lead ou da campanha X, ó, vamos ver aqui, ó, não tem nenhuma tag porque eu não botei, então nessa aqui foi a única que eu botei tag, né? Então poderia ser comprador, poderia ser qualquer outra coisa, mas é através do broadcast aqui no Zapban que você consegue fazer disparos em massa e consegue fazer essa rotação entre instâncias, entre contatos. Assim você vai diminuir muita coisa, vai fazer com que aquele seu número não seja perdido e consegue também entregar a quantidade de mensagens que você quiser, a quantidade de números de leads que você imaginar. Então, ou seja, basicamente um exército que você criaria aqui de instâncias, fazendo as rotações. No começo você não precisaria de ter muitos contatos, né? Você, poxa, num caso que você tiver muito números para enviar, quanto mais instâncias você tiver aqui, melhor, para que você evite que aquele seu número seja perdido. Porque imagina, se você tiver que enviar 50 mensagens no dia e você tiver ali praticamente, vamos supor, 5 números de contato, você vai diminuir bastante a carga de enviar com apenas um único número. Ou seja, é muito melhor você ter 5 contatos, 5 instâncias, sendo rotacionado com mensagens diferentes do que você fazer isso com um único número. Uma hora ele vai sobrecarregar e ele vai tomar o ban do WhatsApp. E aí todo aquele seu trabalho que você fez em vídeo de mensagem, né, fez todo aquele processo de copy, vai ser perdido, porque quando a pessoa responder, ele vai estar fora do ar e a pessoa vai achar mesmo que é golpe, que é spam, porque você não deu continuidade. Então, desse jeito, você consegue ter o seu número sempre em mãos e as pessoas sempre, às vezes, lembrando de você e entrando em contato, ok? Espero que você gostou desse vídeo. Deixa no comentário aí se você já usa algum sistema de automação. O que você achou desse vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí, porque assim a gente consegue te entregar sempre novos conteúdos aqui para te ajudar aí no processo e com certeza é uma aula poderosa aí para você fazer bom proveito.